Fala galera, tudo beleza? Se você pudesse comprar alguns medicamentos, aqueles que não precisam de prescrição, no supermercado ou em outros estabelecimentos similares, você pagaria muito mais barato por esses produtos. Quer entender por quê? Me acompanha depois da vinheta, que é sobre isso, nosso Liberdade na Prática de hoje. Existe uma categoria de medicamentos que aqui no Brasil a gente chama de MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. São alguns remédios que não precisam de receita médica, que em geral são aqueles medicamentos que quando você entra na farmácia, você já tem acesso ali no autosserviço. Você não precisa ir até o balcão, falar com ninguém. Você já consegue acessar esses medicamentos ali logo na entrada da farmácia. Esses medicamentos aqui no Brasil, eles podem ser vendidos apenas na farmácia, mas em outros lugares do mundo, eles são vendidos também em supermercados e estabelecimentos similares. Esses medicamentos, eles são medicamentos que são taxados pela Anvisa, são classificados pela Anvisa como medicamentos extremamente seguros, de baixo risco, com baixíssimo potencial de intoxicação, que não causam dependência. E por isso eles são classificados pela Anvisa como medicamentos que podem ser vendidos sem a necessidade de ter uma receita médica, por isso eles ficam ali de fácil acesso numa farmácia e aqui no Brasil apenas, exclusivamente na farmácia. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho melhor agora no Liberdade na Prática. O que acontece? Em outros países, como eu comentei, esses medicamentos são vendidos em outros estabelecimentos, mas aqui no Brasil as farmácias elas têm essa reserva de mercado. Bom, existe uma regulamentação federal que acaba criando essa reserva de mercado que permite que exclusivamente as farmácias possam vender esses chamados MIPs. E o que acontece? Toda vez que uma reserva de mercado é criada, esse setor que possui esse controle dessa reserva de mercado, ele tem o poder de estabelecer os preços. Em outros países, como os Estados Unidos, Canadá e outros países pelo mundo, alguns medicamentos, esses que a gente está comentando aqui, os MIPs, eles podem ser vendidos em supermercados e inclusive em máquinas de autosserviço. Você chega ali, tem uma maquininha, você consegue ter acesso a esse medicamento de maneira super simplificada. E aqui no Brasil a gente tem essa reserva de mercado que impede, né? Tramita, inclusive, na Câmara Federal um projeto que visa liberar essa possibilidade de compra dos chamados MIPs em supermercados e em estabelecimentos similares. Aqui no Brasil, aliás, na década de 90, já foi permitido durante um ano, graças a uma medida provisória, que liberou essa compra desses medicamentos em supermercados. E quando isso aconteceu, gente, o preço dos medicamentos chegou a reduzir 35%. Um terço do valor que você paga teve de desconto, né? Teve de redução quando foi liberada a venda desses produtos em supermercados. E por que isso aconteceu? Porque gerou uma concorrência. Mais gente vendendo aqueles medicamentos, mais gente vendendo aqueles produtos, gera uma concorrência, o que faz com que os preços caiam. Então aqui no Brasil a gente já teve essa possibilidade e os estudos que foram feitos, olhando os dados da época, mostram que essa liberação de venda dos MIPs em supermercados não fez com que aumentasse o consumo de medicamentos, não aumentou o número de pessoas intoxicadas por medicamentos, nada disso aconteceu. A única coisa que aconteceu foi um resultado positivo, foi uma coisa boa para o consumidor, que foi a redução dos preços. Mas infelizmente essa medida provisória lá da década de 90 era uma medida provisória que caducou, não virou lei, né? Vocês sabem que uma medida provisória poder continuar valendo, ela precisa virar lei, isso não aconteceu, graças ali ao lobby das farmácias, isso não aconteceu, a medida caducou e os supermercados ficaram impedidos a partir de então de continuarem fazendo a venda desses medicamentos. O que é interessante de falar é que a própria Organização Mundial da Saúde, ela entende que esses MIPs, esses medicamentos que são isentos de prescrição, eles são medicamentos importantes para o autocuidado, porque eles acabam trazendo ali até a prevenção, né? A pessoa tem acesso a vitaminas e outros tipos de medicamento e esse acesso à prevenção, esse acesso facilitado ao autocuidado faz com que reduza a quantidade de pessoas que vai atrás do Sistema Único de Saúde. Então acaba reduzindo a demanda pelo Sistema Único de Saúde, o que faz com que reduza também os custos do Sistema Único de Saúde. Existem alguns estudos que mostram que para cada $1 que é gasto com esses MIPs, outros $7 são economizados no Sistema Único de Saúde. Então, quando a pessoa tem um acesso
facilitado a esse tipo de medicamento, que são medicamentos, volto a repetir, de baixíssimo risco, ela acaba demandando menos do Sistema Único de Saúde, o que faz com que o sistema fique mais eficiente para todo mundo, né? As pessoas deixam de procurar o Sistema Único de Saúde para ter acesso a medicamentos que são para tratar sintomas simples. Então isso faz com que o sistema fique mais eficiente, fique menos custoso e as pessoas ainda ganham ali com autocuidado, ganham com prevenção. Bom, então qual é a opinião da Malha a respeito de tudo isso que a gente conversou hoje aqui? Bom, eu acho que esses MIPs deveriam ter continuado sendo vendidos nos supermercados e estabelecimentos similares desde a década de 90. Isso nunca deveria ter parado, né? Porque afinal de contas, a gente viu que o beneficiado é o consumidor. Com o envelhecimento da população, a gente tem, as pessoas vão gastar cada vez mais com medicamentos e ações que possam fazer com que esses medicamentos tenham seus preços reduzidos vão beneficiar toda a população e aí vai sobrar mais dinheiro para você fazer o que você quiser com esse dinheiro que vai sobrar com os medicamentos que vão ser vendidos mais baratos. Se a gente for pensar aqui no Brasil, a cada 5 municípios, um deles não tem farmácia. E aí como é que essas pessoas fazem, né? Elas acabam ficando reféns ali do sistema de saúde ou tem que ir para a cidade vizinha para conseguir ter acesso a medicamentos que são medicamentos simples, que são coisas que a gente compra numa farmácia sem precisar falar com ninguém. Mas essas pessoas que moram em municípios onde não tem farmácia acabam sendo prejudicadas porque esses medicamentos aqui no Brasil só podem ser vendidos em farmácia. A gente está muito atrasado, a gente está muito atrás do que outros países fazem para proteger um setor, para proteger uma reserva de mercado. Toda vez que uma reserva de mercado existe, quem é prejudicado é você, que é o consumidor. E o único beneficiado é esse setor que está sendo protegido. Então, a minha opinião é que isso tinha que ser liberado o quanto antes. Vou ficar aqui na torcida para que esse projeto que tramita no Congresso Nacional seja aprovado em breve, para que você tenha acesso a esses medicamentos de maneira mais simples, mais barata, mais fácil. Então, é essa a minha opinião do Liberdade na Prática de hoje. Se você ficou aqui até o final, não esquece de dar uma curtida, clica no sininho lá para você não perder nenhuma notificação e se ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreve e já compartilha com os amigos, deixa um comentário, me fala o que você achou e o que você acharia de poder comprar esses MIPs nos supermercados e em estabelecimentos similares. Comenta aqui que eu vou ficar muito feliz de ouvir sua opinião. Obrigada e até a próxima.